Fala galera do Los Borrachos, pré-jogo aqui para São Paulo e Juventude que está começando, é Copa do Brasil, terceira fase. São Paulo começa essa fase jogando como visitante, vai finalizar no Morumbi, mas para esse primeiro jogo lá em Caxias, estou aqui junto com o Fabião Camisa Pesada para a gente debater um pouquinho sobre esse jogo. São Paulo que vai viajar e já viajou inclusive e não levou 4 dos jogadores que costuma usar nos últimos jogos. O lateral esquerdo Wellington, o lateral direito Rafinha, o zagueiro Léo e também, o Diego Costa, e também não foi o Igor Gomes, por incrível que pareça. E aí, Fabião, eu acho que o mais importante nesse mata-mata, apesar do Juventude estar numa fase difícil, não ser um time que seja favorito contra o São Paulo, o mais importante é vir para o Morumbi com uma vantagem, seja um empate ou uma vitória simples, né? Boa noite, Marlos. Boa noite a galera aí. Marlos, eu acho que o mais importante é vir vivo de lá, né? Você vir vivo de Caxias, né? Hoje um cara falou uma coisa pra mim, né? E eu fiquei pensando em ficar quieto, né? Assim, sinceramente, né? O cara falou que o Juventude tem mais tradição na Copa do Brasil do que o São Paulo, né? E daí na hora eu ia responder pra ele, né? Ele falou, não tô falando de camisa, né? Eu tô falando de tradição mesmo, de título, né? O São Paulo não tem, né? Então a gente tem que ficar ouvindo isso, né? A gente tem que ficar ouvindo isso. Mas enfim, isso é outra história, né? Marlos, surpreendente, né? Surpreendentemente, assim, essa do Igor Gomes não está, porque o Igor Gomes está em todas. Eu acho que, não sei se caiu a ficha do Rogério, né? Visto que o último jogo que o São Paulo desempenhou no Maracanã foi exatamente o mesmo jogo que ele desempenhou contra o Palmeiras e deu no que deu, né? Marlos, sinceramente, Marlos, é uma incógnita esse São Paulo, mas uma coisa eu quero colocar para você, Marlos. Se o time reserva jogar o que jogou contra o Everton, o que jogou contra o tal do Átio Pátio, não ganha desse Juventude, não. É uma característica diferente, né? Copa Sim. do Brasil, time do Sul, jogo mata-mata, né? Eu não acho que o Juventude... O São Paulo, ele tá indo mal fora de casa em jogos contra times que são os favoritos contra o São Paulo. Sim, eu ia dizer isso também. Isso pesa naquela questão que nós falamos sobre mando de campo no Paulista. Sim. Se aquela semifinal fosse fora, provavelmente o tombo teria sido ali, entendeu? Porque o São Paulo ele não está indo mal contra todos os times fora de casa. Ele vai mal contra esses times mais fortes. Por quê? Falta técnica, falta limitações e às vezes o Rogério dá as inventadinhas dele que complica, né? Acho que é isso que nós precisamos para esse jogo. Fazer o básico, né? Marlos, eu também acho isso, né? Eu vou complementar o que você está falando, é o seguinte, né? Eu acho que o São Paulo, o torcedor do São Paulo precisa entender o seguinte. Foi visto, né? Eu estava conversando com o rapaz e dizendo o seguinte, tecnicamente não tem como comparar o São Paulo, esse São Paulo, com o Flamengo, com o Palmeiras e principalmente contra o Atlético Mineiro. Sim. Não tem como comparar com isso aí. Eles podem jogar no Morumbi e eles podem jogar no Morumbi, vai ser mais difícil por causa da torcida. Mas é muito difícil ganhar desses times, entendeu? Porém, o que acontece no São Paulo, o principal problema, eu acho, é a questão, aí sim, aí vem a questão do treinador e da sua teimosia. E é o seguinte, Marcos, você pode perceber, o treinador brasileiro, ele é um treinador de um esquema só. Ele não é um estrategista. Nós vemos treinadores vindo de fora, que eles planejam o time de acordo com o adversário, entendeu? De acordo com o adversário. Sair de mano a mano contra Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, vai dar no que dá. Agora, concordo com você, contra o Juventude é diferente. É um time mais fraco tecnicamente que o São Paulo. O São Paulo vai ter que se impor, apesar de estar jogando fora de casa, mas vai ter que igualar na força, porque o Juventude, você sabe, como o Tudo disse, é um time gaúcho, é um time que vai jogar na bola alta, é um time que vai usar ali o subterfúgio dele, que são o seu estádio, o seu gramado, o gramado mais pesado, o clima vai estar frio, vai tentar usar isso em favor dele. Até vamos puxar um pouquinho o gancho, já que nós estamos falando um pouquinho das formações, dessa parte aí de treinador de uma forma só de jogar. Vamos puxar um pouquinho esse assunto aí que pegou um pouquinho depois do pós-jogo, né? Que é a questão ali da montagem do time pelo Rogério. Eu acho que o que mais pegou ali, Fábio, não é nem a questão do Igor Gomes estar ali no meio-campo. Eu acho que é a questão de ter recuado ele para volante. Porque você tem opções melhores. É a questão de você ter o Éder para contra-ataque. Porque se nós for analisar a questão do Igor Gomes no meio-campo mais avançado, hoje ele está ali porque ele, tecnicamente, e aí a gente pega no pé, não é na questão que a gente é contra o jogador. Ele é um meia que não dá passe decisivo, ele é um meia que chuta pouco pro gol. O Pablo Maia, que é volante, chuta acho que até mais que ele.
Entendeu? E quando ele vem para volante, você não vê ele dar uma chegada junto, ele não tem marcação. Então ele é aquele jogador, quando falam tática, é o cara que vai e volta. Entendeu? Vai e volta. Essa questão tática você não vê nesses times mais fortes, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Tem a tática, é o cara que joga a bola, né? Sim, no sim. nosso, então a tática que o Rogério fala é a maneira que ele encontra de chegar numa entrevista coletiva e não queimar jogador. Não falar, não, ele tá aqui porque porque os outros é ruim. Não, ele tá aqui porque ele corre. Porque o reserva dele poderia ser quem hoje o titular? Podia ser o Patrick. Mas o Patrick não corre. Entendeu? Quem mais que poderia jogar? O Sara, é mais ou menos a mesma coisa e estava lesionado. Então, às vezes, por falta de opção, o Igor Gomes aparece no meio para frente. Agora, é fraco, e ele não pode falar que é fraco. Ele tem que falar, ele é bom taticamente, entendeu? Marcos, eu concordo e discordo. Eu achei que você entrou até no pós-jogo lá, achei que você entrou numa situação bem interessante e muito... que dá para você tirar até um estudo sobre isso daí, uma conversa boa sobre isso aí. Você tem um gordo para puxar o contra-ataque. Então, peraí, tá errado. Você tem dois velocistas, você tem Marquinhos, você tem Toró. Tecnicamente são fracos? São fracos. Mas se você monta uma estratégia de contra-ataque, que você quer contra-atacar o seu adversário, você tem que jogar com jogadores de velocidade. Você não pode pôr um cara velho, fraco, entendeu? Um cara que... O Éder é igual a pinga de quentão, entendeu? Aquela pinga que não presta, você joga lá e para fazer um quentão. Entendeu? É o cachorro que foi castrado, é inoperante, ele fica ali, sabe? Ele não faz nada. O Igor Gomes, então, é pior ainda. Porque o São Paulo, engraçado, aí entra outra coisa que você falou interessante. Por que contratou o Colorado? O cara queria trazer o do Fortaleza porque era forte, porque era alto, porque era isso. Será que se tivesse trazido o do Fortaleza, ele estaria sendo titular hoje? Ou não é, o Colorado não é porque o Colorado é novo, porque o Colorado chegou da Colômbia, então ele vai engolir, vai ficar quieto? E o Gabriel Neves? Será que é tão ruim assim? Será que não consegue? Peraí, então, Marlos, existem pessoas ali. Você tem que colocar. Agora, qual na vida, eu te pergunto pra você, em qual situação da vida que o Igor Gomes jogou na sua carreira de volante? Exato. Então o jogador também tem que ter a personalidade e falar, aqui eu não vou jogar. Eu nunca vi o Igor Gomes dar um carinho. Sim. Eu nunca vi o Igor Gomes fazer uma... Agora, se o Igor Gomes jogou contra o Ayacucho, contra o Everton, são times, entendeu? Com todo respeito, cara, são times, que beiram o amadorismo. E aí que o torcedor não pode comprar. Aí o torcedor não pode comprar essa. Não. Pô, mas e hoje? Fale do Igor Gomes. Não, hoje não precisa. Hoje não precisou, entendeu? Quando chega no jogo decisivo, jogo importante, de mais peso, aí precisa e aí falta, né? E aí a questão do Éder que você falou, eu acho que o Éder já é uma questão bem diferente. Ele não serve para nenhuma das questões, nem para contra-ataque, nem para atacar. Eu acho que nós temos opções melhores. Sim. Tá? O próprio Luciano é melhor finalizador. Nós temos os jogadores de velocidade. Agora, puxando para esse jogo ainda, Fábio, qual que seria a melhor opção para a gente para esse jogo? A gente vai jogar fora de casa. Só que o gramado não é o ideal. E se nós tivermos uma posse de bola, porque o adversário sabe que precisa ganhar. Sim. Então seria interessante nós termos um time mais compactado, um time mais forte fisicamente do meio para frente, ou investir na molecada para ter contra-ataque. Não, Marcos, eu investiria num time muito mais forte, até porque a principal falha que eu vejo do São Paulo é tentar se defender. O São Paulo hoje tem um volante só que marca. Um volante que desarma. Se esse volante não for bem no jogo, acabou. Esse volante não foi bem contra o Palmeiras, foi 4. Esse volante não foi bem contra o Flamengo, foi 3. Então, nós só temos isso. Então, você tem que fazer um sistema. Você não pode ir para um jogo desse decisivo, como foi os outros jogos, e deixar Arboleda e, com todo respeito, Miranda no banco. Sim. Você entendeu? As características de jogo do Wellington, não é... O Wellington nunca defendeu, o Wellington só ataca. Sim. Visível, que se ele tiver espaço para atacar, ele é muito melhor que o Reinaldo. Ele é útil. Entendeu? O Reinaldo é outro que entra nessa rol que você está falando. O Reinaldo entrou aos 38 minutos do segundo tempo no Maracanã e ele conseguiu fazer o quê? Arrumar uma confusão, um cartão amarelo e absolutamente nada. Exato. Então é perca de tempo. É perca de tempo você continuar com esse tipo de jogador. É por isso que acaba fazendo com que a gente tenha grandes dificuldades, entendeu? Com esses times assim. O São Paulo amanhã precisa ser competitivo com o Juventude, que vai ser aquele time pragmático, aquele time estilo argentino, que vai jogar por uma bola, com aquela bola de cabeça e depois vai vir tudo para trás. Exatamente. E aí entra o que você falou, saber usar os jogadores de acordo com a partida, cada jogador com a sua característica.
Tomara que o placar não seja o mesmo que aconteceu em 2016, quando o São Paulo foi eliminado, né? O placar de lá pode até ser, né? Porque o São Paulo perdeu no Morumbi, venceu lá em Caxias por 1-0, mas aí tinha o gol qualificado, que não tem nessa fase, aliás, não tem gol qualificado. Isso é o melhor ainda para o São Paulo, né? Não tem o gol qualificado e também não tem VAR ainda nessa fase da Copa do Brasil. Meu Deus. Tava lá em 2016, acompanhou o jogo? Tava em 2016, terrível. Jogo terrível, jogo assim, muito triste mesmo. 2016, eu fui no jogo no Morumbi, em Caxias eu não fui, não. Eu não tive a oportunidade ainda contra o Juventude, né? Talvez um dia aí a gente possa ir. Palpite do jogo aí para essa primeira partida aí da terceira fase, Fábio. Olha, Marlos, eu acho que esse jogo vai ser 1-1, Marlos. Eu não, sinceramente, eu acho o São Paulo tecnicamente muito superior ao Juventude, mas eu tenho sentido dificuldade de acreditar no esquema do Rogério, né? E o Rogério já voltou, né? Sempre quando o Rogério tem os seus insucessos, ele começa a arrumar desculpa da tabela, né? A tabela, os graus, as viagens, entendeu? Então, tipo assim, não temos que parar, cara. O problema é sempre outras coisas. Exatamente, o problema é sempre outras coisas. Se você fizer o básico do futebol, você fazer aquilo que, entendeu? Não, agora, aí nesse ponto aí, igual eu falei, eu concordo com o Vinaldo, parece que ele quer sempre ter razão, entendeu? Então isso infelizmente, então é por isso que eu não sou confiante no São Paulo de uma vitória nesse jogo. Aliás, a gente tínhamos, claro, as coisas mudaram, mas nós tínhamos uma época que se jogava 90 jogos no ano, agora o máximo era 70, e agora você tem que fazer jogo sim ou jogo não, quer dizer, o cara vai jogar 35. Daqui a pouco vai jogar 10 jogos, vai achar ruim, aí nós vamos ter que ter 80 jogadores no elenco, a questão é se eles vão querer continuar ganhando o mesmo tanto para jogar menos. Ah, sim, mas provavelmente, aí com certeza, né, mano? Daí todo mundo né? quer essa moleza, né? É bom. Bom, meu placar é 1-0 para o São Paulo, deixa seu palpite aí no comentário, participe junto com nós, deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos amanhã no pós-jogo. Um abraço!